Henrique, na opinião dos especialistas, o comércio exterior ele deve atestar o espírito liberal do governo atual? A agenda liberal proposta pelo novo governo brasileiro anima os especialistas em relações internacionais. Para eles, maior abertura comercial pode estimular a produtividade do país. Essa abertura comercial, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, será feita de forma gradual, para não prejudicar o Brasil. Se essa abertura for de forma abrupta, pode prejudicar muito as relações econômicas dentro do Brasil e isso prejudicaria muito o Brasil num estímulo a longo prazo, ao contrário disso, prejudicaria o Brasil. Certo. Qual a diferença apresentada entre o plano do governo atual e os governos anteriores? O programa de governo apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral é explícito ao defender maior abertura comercial, por ser uma das maneiras mais efetivas para a promoção do crescimento da economia no longo prazo. Como a gente diz, né, o Brasil faz uma referência ao grande transatlântico. Ele, para dar uma volta, ele não consegue dar uma volta rápida. Então, se ele for dar uma volta, ele vai dar uma curva demorada, entendeu? Então, isso é a longo prazo. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso vai demorar muito tempo, não como um barco pequeno, uma situação menor, que você consegue contornar rapidamente, né? Isso vai demorar, vai ter que ter uma dedicação especial, ou seja, um tempo a mais. Essa promoção de crescimento a longo prazo foi intitulada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como caminho para a prosperidade. O plano afirma que o Brasil é um país fechado para o comércio global, ao contrário das nações mais prósperas. Essa ideia é positiva. Se a abertura for feita dessa forma, tem maiores chances de passar, tem maiores chances de alcançar seu objetivo. Outro ponto celebrado por especialistas, por economistas, é a promessa de a política comercial do Bolsonaro ser mais pragmáticas nas relações com os países com maiores mercados, diferentes dos governos anteriores, do PT, que davam preferência a intercâmbio com os países com economias pequenas, que não alcançam o objetivo de um grande sistema, vamos dizer, capitalista, que busca ali ter seu lucro, beneficiar o Estado e todos os cidadãos. A promessa do novo governo é por acordos comerciais com países que possam agregar valor econômico ao Brasil, grandes potências, Estados Unidos, a União Europeia, Ásia. Então esses países, China, tem um grande número que pode beneficiar muito o Brasil. Como já dizia o presidente Bolsonaro, países que possam agregar valor econômico e tecnológico ao Brasil, tá? E deixaremos na palavra do presidente Bolsonaro, de louvar ditaduras e desprezar ao mesmo tempo atacar democracias importantes, que é o que acontecia antigamente, né? Politicamente falando, nessa fala Bolsonaro diz, e vamos fazer alianças com países mais prósperos. Isso é o que consta no plano do governo. Certo. Henrique, o Brasil ele possui dificuldades frente ao comércio exterior, com ênfase na produção e serviço? Sim, a consequência direta disso é a nossa dificuldade de competir em segmentos de alta tecnologia. Do ponto de vista teórico, a dinamização do comércio internacional funciona como um choque tecnológico positivo no país, aumentando sua produtividade, incrementando seu crescimento econômico de longo prazo. Como a gente fala, o Brasil tem muitos produtos, só que in natura, ele não tem nada que possa fornecer para outro país. Por exemplo, em termos de aviação, a Europa, a maioria das peças da aviação é produzida lá. Airbus, Boeing, tem sede em um país, só que a maioria das peças são relacionadas, ou seja, os Estados Unidos dependem dessas peças. Então imagina um país depender da gente para produzir algum bem, seria fantástico, né? Isso. Em proposta protocolada no TSE, que sugere a redução de alíquotas de importação e de barreiras e das barreiras não tarifárias, em paralelo com a constituição de novos acordos bilaterais. Ou seja, essa redução tem que andar lado a lado com as constituições de novos acordos bilaterais, essas reduções de tarifas. Então você não pode tirar uma tarifa ou quer dizer, fazer um acordo e não retirar uma tarifa, tem que andar lado a lado para não prejudicar o comércio no Brasil. E isso equilibra, exatamente. Que prevê acordos internacionais de grandes valia, nos Estados Unidos, União Europeia, como eu citei, na China, com grandes potências. Israel também.
Isso é o que podem ajudar muito o Brasil em diversos fatores. Samuel, visto que a economia do Brasil passa por uma grave crise, seja política ou financeira, como aumentar essa produtividade e superar essas dificuldades? Então, essa ideia já é comentada por muitos economistas. Dá até para se pensar que o governo ele vai usar o comércio exterior para dar um choque de competição e com isso aumentar a competitividade, né? Mas não será uma tarefa fácil. Há setores da economia que já se movimentam contra uma maior abertura e defendem também a continuidade do protecionismo. Ou seja, ainda existem barreiras culturais no Brasil onde são contra esses aumentos de competição, que poderia ser impulsionado por abertura seja de novas empresas ou expansão de importação e exportação. Então, nesse caso também a gente pode, como o Samuel disse, essa barreira cultural que impede novas empresas de abrir no Brasil, isso é uma coisa interna do Brasil mesmo. Os comércios do Brasil estão acostumados a ter um tipo de competição que, se entrasse uma empresa que poderia oferecer maiores benefícios para a população, eles seriam uma briga muito forte, uma competição muito acirrada, entendeu? Porque ia ter um benefício muito grande para a população. Então, isso é muito complicado. Não é só uma barreira de tratado, de imposto, mas sim, a maior parte é uma barreira cultural. Porque quando você não é só um imposto ali, outro aqui, você resolveu o problema. Não. Enfrenta uma barreira mesmo cultural do Brasil em abrir empresas que tem gente que não quer isso justamente pelo lucro, pela competição que vai beneficiar o cidadão, mas por outro lado, querendo ou não, vai prejudicar o lucro da empresa. Certo. Muito obrigado. Samuel, na visão do atual presidente do Brasil, apostando em um mercado liberal, quais mudanças serão necessárias? Com total apoio de Paulo Guedes, o homem forte do Bolsonaro e atual ministro da Economia, disse que a abertura comercial ela será feita de forma gradual. Ou seja, a ideia é sincronizar a abertura do comércio exterior com a redução dos impostos. E ele ainda cita que não será feita uma abertura abrupta para não prejudicar a indústria brasileira. Ao contrário, vamos retomar o seu crescimento com juros baixos, reformar fiscais e desburocratização. Certo. Essa abertura prejudicará o acordo do Brasil com o Mercosul? O presidente Bolsonaro ele citou em uma entrevista à Record, a Rede Record, que o Brasil ele não mais fará acordos comerciais ou entregará o patrimônio do povo brasileiro para ditadores internacionais. As primeiras declarações mostram que o Mercosul, tão celebrado nos anos de PT, será deixado em segundo plano. O Mercosul está super valorizado, disse o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o presidente, o bloco hoje ele impõe amarras ao país. Especialistas acreditam que a política de comércio exterior ela deve avançar em 3 frentes: realização de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, com a União Europeia e insistir na inclusão do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Clube de Países Ricos. A entrada do Brasil ela dará uma chance de país equilibrado do ponto de vista econômico.